Pesquisa operacional, método gráfico, minimização. Conteúdo a ser apresentado, desenvolvimento e cálculo. Dada uma situação genérica, básica, inicial, onde eu quero mínimo z na condição de 3x1, 5x2, sendo a restrição técnica 4x1 mais 6x2 maior ou igual a 36, garantindo que x1 e x2 sejam maior ou igual a zero. Então, nomeando a equação, a única restrição técnica, 4x1 mais 6x2 igual a 36, nomeamos de restrição 1. Então, cria-se a tabela. Igualado, então fica que 1 é igual a 4x1 mais 6x2 igual a 36. Onde, inicialmente eu vou falar que x1 vale 0. Se x1 vale 0, quanto deverá valer o x2? Então, colocando aqui na equação, substitui o x1 por 0, então vai ficar 4 vezes 0, mais 6x2 igual a 36. Assim, x2 é igual a 6. Agora eu faço a mesma coisa dizendo que x2 é 0. Se x2 é 0, quanto vale x1? Substituo x2 por 0, então fica 4x1 mais 6 vezes 0 igual a 36. Assim, x1 é igual a 9. Com essa tabela, agora eu vou ao plano cartesiano, onde eu vou marcar os pontos. Ponto 0, 6, que é x1, 0, x2, 6. Então, 0, x1, eu saio do 0 na vertical, subindo. Sempre que for x1, sai na vertical, que deverá cruzar com 6 em x2. Se falar que x vai sair de x2, sai na horizontal x2. Cruzou o ponto 0, 6. 0, 6 é o ponto, o primeiro ponto. Agora, 9 em x1, o 9 sai na vertical. E 0 em x2. 0 x2 sai na horizontal. Cruzou. Ponto 9, 0. 9x1, 0x2. Ponto 0, 6, 0x1, 6x2. Nesse ponto, traça-se a reta. A inequação inicial 1 diz que é maior ou igual. Então, inequação 1 nomeia maior para cima. Assim, a minha área de atuação é toda para cima. Mas eu pedi mínimo z. O mínimo z ocorre em cima da reta, porque é a partir da reta. A menor situação está na reta. Situação mínima. Acima da reta, você não tem mais o mínimo. Então, entre os pontos 0, 6 e 9, 0, eu vou calcular o z. Então, z para 0, 6. Substitui z 3x1, 3 vezes 0, mais 5x2. 5 vezes 6. Eu tenho um z igual a 30. Então, para o ponto 0,6, meu z vale 30. Agora, para 9, 0, x1, 9, x2, 0, eu vou fazer a mesma coisa. Vou substituir 3, x1 mais 5, x2. Então, 3 vezes 9, 9 é x1, mais 5 vezes 0, que x2 é 0. Isso resultará em z igual a 27. Então, para o ponto 9, 0, z é 27. Então, z 27 é menor do que z 30. Então, este é o mínimo. Então, meu mínimo z será 27 quando x1 for 9 e x2 for 0. Vamos para um outro exemplo. Exemplo 1, onde temos duas restrições técnicas. Certo? A restrição será 2x1 mais 2x2 igual a 16. E 2x1 mais x2
igual a 12. Sendo que o mínimo z é 7x1 mais 5x2, garantindo que x1 e x2 sejam maior ou igual a 0. Então, nomeando para a primeira restrição 1. Restrição 2, a segunda restrição. Criando a tabela para a situação da restrição 1, já nomeando ora o x1 é 0, ora o x2 é 0. Se o x1 for 0, o x2 valerá 8. É colocar dentro da equação, fazer o cálculo lá para achar o x2. Se o x2 for 0, o x1 vale também 8. Colocou lá, fez a conta. Agora, a mesma coisa vai ser feita para a restrição 2. De novo, o x1 ora é 0, ora o x2 é 0. Se o x1 for 0, o x2 será 12. Agora, se o x2 for 0, quanto será o x1? Vai ser 6. Só colocar lá na equação e achar o valor, como foi feito no exemplo anterior. Então, feito isso, agora a gente vai para o plano cartesiano fazer o desenvolvimento das retas. Então, tá aí o plano cartesiano com a situação. E na equação 1, se x1 0, x2 8. Então, x1 é 0. 0 de x1 tem que sair do 0 na vertical. Saiu na vertical. Com o x2, x2 sempre sai na horizontal. Saiu, cruzou, ponto. Agora, o x1 é 8. x1 no 8 sai na vertical. Saiu na vertical. Com o x2, x2 sai sempre na horizontal. Sai no 0. No 0 na horizontal. Saiu no 0, cruzou. Então tá aí. Reta 1, maior, seta para cima. Agora, a próxima. A 2. O x1 é 0. Sai do 0, deu x1 na vertical. x2 é 12. 12 sai na horizontal, do 12 no x2. Saiu na horizontal, cruzou. Aí tá o ponto. Agora, 6, x1. x1, 6 sai na vertical. x1 sempre sai na vertical. Com 0 do x2. Vai lá no 0, no x2 sai na horizontal. Cruzou. Tá, os dois pontos passam a reta. E na equação 2 também pediu maior, para cima. Agora, qual é a situação do nosso problema? Ele pediu todo mundo para cima. Então, a área comum às duas retas é essa parte aí. Isso é comum às duas retas, atendendo as duas situações maior que. Tanto maior que a 1 quanto maior que a 2. Tem que atender as duas na situação. Porém, o meu problema pede o mínimo. O mínimo vai estar no limite inferior. Então, tá aí, o mínimo aparece nessa parte da situação da área comum. Então, eu conheço agora, eu tenho que conhecer os pontos. Esse ponto é 0,12. Esse é o 8,0. E esse ponto eu não conheço. Como ele é o cruzamento da reta 1 com a reta 2, gera um sistema. Você vai pegar as equações 1 e 2 e vai resolver um sistema, achando x1 e x2. Sendo x2 4, x1 também 4. Então, esse é o ponto 4, 4. Feito isso, resolveu o sistema, conheço todos os pontos. Agora eu vou substituir cada ponto em z, na minha função do z mínimo.
Então, para 0, 12, então vai ficar 7x1 mais 5x2. x1 é 0, x2 é 12. Substituindo, 7 vezes 0, 7x1, mais 5 vezes 12, x2 é 12. Então, substituiu. Isso resulta num z igual a 60. Então, para o ponto 0, 12, z igual a 60. Agora eu vou fazer para o ponto 4 e 4. x1, 4, x2, 4. Substituindo em 7x1 mais 5x2. Então, ficando 7 vezes 4 mais 5 vezes 4, porque x1 e x2 são 4. Isso resulta num z igual a 48. Então, para 4 e 4, x1, 4, x2, 4, o meu z será 48. Agora, para o último ponto, 8, 0. x1, 8, x2, 0. Então, isso vai ficar aqui z é igual a 7 vezes 8, 7. x1 é 8, mais 5x2, x2 é 0. Então, 5 vezes 0. Isso resulta em 56. Mas eu quero o mínimo. O mínimo ocorre em z 48. Então, meu mínimo z será 48 e ocorrerá quando x1 e x2 igual a 4. Resolvido o problema pelo método gráfico. Mais um exemplo. Agora vamos fazer um exemplo com 4 restrições. Sendo, eu quero um z mínimo com 3x1 mais 4x2. Sendo as restrições técnicas 2x1 mais x2 maior ou igual a 10. x1 mais 3x2 maior ou igual a 12. x1 menor ou igual a 7. x2 menor ou igual a 8, garantindo que x1 e x2 deverão ser maior ou igual a 0. Notem que são 4 restrições, algumas pedindo maior ou igual e outras pedindo menor ou igual. Então, é uma situação já mais complexa, mas também nada tão complicado de se resolver. Nomeando as restrições 1, 2, 3 e 4. Uma vez nomeado, vamos construir as tabelas. Para 1, ora x1 é 0, ora x2 é 0. Então, eu vou substituir na equação, nesse caso 2x1 mais x2 igual a 10. Se o x1 é 0, quanto deverá ser o x2? Nesse caso, o x2 deverá ser 10. Agora, o x2 é 0. Quanto vale o x1? Substitui o x2 por 0 e acha o valor de x1. x1 é igual a 5. Resolvido. Vamos para a segunda inequação, onde diz que x1 mais 3x2 igual a 12. E de novo, ora x1 é 0, ora x2 é 0. Sendo x1 0, substitui lá quanto vale o meu x2. Ele vai valer 4. Agora, e se o meu x2 for 0, quanto vale o x1? Substitui lá e eu calculo e encontro que x2 é igual a, que o x1 é igual a 12. Legal. Vamos para o 3. 3 não tem duas variáveis. Diz que x1 é igual a 7. Se o x2 for 0, x1 é 7. Porque x1 é 7. Ele não vai variar, ele sempre será 7 para qualquer condição. Lembre-se disso. x1 sempre será 7 para qualquer valor de x2. Se o x2 for 0, ele é 7. Se o x2 for 1000, ele continua sendo 7. Agora, para 2, o x2 é 8. Então, quando o x1 for 0, quanto vale o meu x2? Vale 8. Porque nessa condição, o x2 sempre será 8. Para qualquer valor de x1. Outra situação para ter o conceito bem definido.
x2 vale aquele valor para qualquer valor x1. Nesse caso, o meu x2 vale 8. Se o meu x1 vale 1 milhão, ele continua valendo 8. Com essas informações, vamos ao plano cartesiano e atender cada uma das inequações. Para a inequação 1, 2x1 mais x2 maior ou igual a 10, se o meu x1 for 0, x2 é 10. x1 é 0. 0 em x1 sai na vertical do 0, que cruza com x2, 10. x2 sai na horizontal. Cruzou. Tá aí o ponto. Agora, o meu x1 é 5. x1 sai na vertical do 5. Saiu na vertical. E o x2 é 0. Sai do 0 no x2. Saiu, cruzou o ponto. Se cruzou o ponto, eu já tenho a reta que define a inequação 1, que é essa reta. E que lá pediu maior ou igual. Para cima, feito, nomeado. Não pode esquecer de nomear. Essa é a 1, porque eu tenho que saber quem é 1, quem é 2, 3, 4, porque vão surgir situações que eu preciso conhecer cada inequação em cada reta. Sempre nomear. Agora vamos para 2. O x1 é 0, x2 4. x1 sai sempre na vertical, sai do 0. Então, 0 na vertical. Aí, saiu. x2 é 4. x2 sai do 4 na horizontal. Saiu. Cruzou o ponto. Definiu. Agora, o x1 vale 12 e o x2 vale 0. x1 sai sempre na vertical, saindo do 12. Saiu. O x2 é 0. x2 sai sempre na horizontal. Do 0 agora. Cruzou. Então agora, mais uma reta. Ligando o 4 com o 12. E nomeou 2. E é maior ou igual. Para cima. Vamos para a próxima. A 3. x1 é 7. x2 é 0. x1 sai sempre na vertical. 7, vertical. x2 é 0 na horizontal. O x2 tem que sair do 0 na horizontal. Cruzou. Aí, só que essa é uma situação que diz que x1 sempre será 7 para qualquer valor de x2. Então, se ele sempre será 7, é uma reta em 7 nessa condição. Pode ser qualquer valor de x2, o x1 é 7. E diz que é menor. Então, para a esquerda. Sempre lembrar, crescente e decrescente. Agora, o 4. x1 é 0. 0 de x1 sai na vertical. Saiu na vertical. Do 0. x2 é 8. x2 sai na horizontal. Do 8. Saiu, cruzou o ponto. Só que aí diz que para qualquer valor de x1, x2 sempre será 8. Ele não vai mudar, sempre será 8. Então vai ser uma reta em 8. E é menor para baixo, decrescendo. Então, qual é, agora definido isso, a área comum a todas essas retas? Está aí a área que atende às restrições de todas as retas, maior e menor. Porém, eu quero o mínimo. O mínimo está nas partes inferiores da área comum. Aqui. Então, agora eu preciso saber cada um dos pontos.
Esse ponto eu não sei, mas eu observo que ele, por isso que agora vocês conseguirão ver porque é importante numerar as retas. Ele é esse ponto é o cruzamento das retas 1 e 4. Então, isso vai gerar um sistema onde 2x1 mais x2 igual a 10, que dá 1. E x2 igual a 8, dá 2. Assim eu já sei o valor de x2 e acho o valor de x1. x1 igual a 1. Então, esse ponto é o ponto 18. Achei esse ponto, mas tem mais ponto. Tem esse. Também não sei. Mas ele é o cruzamento de quais retas? 1 e 2. A vermelha e a verde. A 1 com a 2. Então, isso gera um sistema. 1 e 2. Então, 2x1 mais x2 igual a 10, 1. x1 mais 3x2 igual a 12 é a 2. Assim, resolve-se o sistema, onde x1 igual a 3,60 e x2 igual a 2,80. Esse é o ponto 3,60 e 2,80. Mas falta ainda mais um ponto. Falta esse. Que é o cruzamento de quem? Da reta 2 com a 3. Que gera um sistema. 2, que é x1 mais 3x2 igual a 12. E 3, que x1 igual a 7. Se eu sei que x1 é 7, só falta achar o x2. x2 igual a 1,67. Então, esse ponto é o ponto 7 e 1,67. 1,67. Achei isso. Para cada ponto aí apresentado, esses 3 pontos, 1, 8, 3,60, 2,80 e 7, 1,67, x1, x2, tem um valor de z. E eu quero o mínimo. Então, eu vou calcular o z para cada um desses pontos. Para 1 e 8, x1, 1, x2, 8. Substitui em z igual a 3x1 mais 4x2. Então, x1 é 8, x1 é 1, x2 é 8. Então, isso vai ficar 3 vezes 1, 3x1, x1, 1, mais 4x2. x2, 8. Então, fica 3 vezes 1 mais 4 vezes 8. Isso resulta num z igual a 35. Então, para 8, z35. Para, agora o próximo ponto. 3,60 e 2,80. x1, 3,60. x2, 2,80. Assim, fica que z igual a 3 vezes 3,60, que é 3 vezes x1, x1, 3,60, mais 4, x2, x2, 2,80. 4 vezes 2,80, que resulta num z igual a 22. Então, para esse ponto, z igual a 22. Para o próximo, para o ponto 7 e 1,67. 7x1, 1,67 é o x2. Então, substituindo em z, vai ficar 3x1, 3 vezes 7. E 4x2, 4 vezes 1,67. Então, z é igual a 3 vezes 7 mais 4 vezes 1,67. Resulta em 27,67. Quem é o... Daí, define-se. Quem é o menor? Z. Encontrado é z igual a 22. Então, o meu mínimo z... Portanto, o mínimo z, 22, que ocorrerá quando x1 for 3,60 e x2, 2,80.
e resolvido esse problema. Encerra-se aqui a aula. Se você gostou, dá um like no material. Se possível, se inscreva no canal.